Sabe aquele tipo de relacionamento ideal? Aquele relacionamento dos sonhos, que tanto homens quanto mulheres desejam ter? Aquele relacionamento saudável, gostoso, que você se sente em paz. Um relacionamento que tem cumplicidade, entrega e que tem reconhecimento, que você se sente importante, que você se sente visto, acolhido. Esse tipo de relacionamento, ele é possível alcançar. Ele é um tipo de relacionamento que é possível ter. A questão é que é muito difícil a gente ter esse relacionamento com pessoas. Porque pessoas são meros seres humanos com suas experiências limitadas. Muitos não têm consciência do que fazem, não têm vontade de mudar, não têm vontade de evoluir. Então, quando a gente lida com pessoas, é muito mais difícil da gente alcançar um relacionamento idealizado. A gente tem que ter essa consciência de que quando se trata do outro, é muito mais difícil da gente alcançar as nossas expectativas. E tudo que eu coloquei aqui no começo desse vídeo são expectativas pessoais. Mas sabe o que é maravilhoso saber? É que ainda que a gente não consiga ter esse relacionamento com outra pessoa, a gente consegue ter esse relacionamento com Jesus. E é exatamente isso que eu quero falar. Agora cedo eu tava fazendo a minha oração e eu me entreguei o meu coração para Jesus, para que Ele me conduzisse. E eu conversei com Ele exatamente sobre isso, sobre relacionamento. E eu falei, Jesus, eu quero ter com você um relacionamento íntimo. Eu quero ser íntima. Gente, vocês já pensaram o que é ser íntimo de alguém? Usa aí o exemplo de alguma pessoa que você conhece. Geralmente é aquela pessoa que você pode dizer, nossa, esse é um amigo meu muito íntimo. É a pessoa que frequenta a sua casa sempre, participa de momentos especiais da sua vida e da sua família. Ela sabe das suas conquistas, ela sabe dos seus sonhos. Ou seja, ela tá ali no seu dia a dia, ela sabe de tudo de você. E por que não ter esse relacionamento com Jesus? Não, não é outro ser humano, é Jesus. Então, o que eu quero convidar você a refletir é sobre isso. Vamos refletir aqui agora sobre como a gente pode criar um relacionamento íntimo com Jesus. E eu tenho certeza que quando a gente alcançar esse estado de relacionamento íntimo com Jesus, todos os outros relacionamentos que a gente tem também vão melhorar, vão se alinhar. Talvez a gente não vai esperar tanto, não vai criar tanta expectativa no outro, né? Por se tratar de um ser humano falho. Ops, o celular deu uma caidinha. Por se tratar de um ser humano falho, porque nós mesmos somos falhos, né? Mas Jesus não. Então, vamos conversar. Vamos aqui colocar alguns pontos importantes pra gente dar o primeiro passo. O primeiro ponto é querer. Você quer ter um relacionamento íntimo com Jesus? Então, deseja isso do fundo do seu coração. E através de uma oração, e uma oração que eu falo não é uma oração montada, não precisa ser, tem que vir direto do seu coração. Ore para Jesus, fala, Jesus, eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor, eu quero me relacionar. Quando você se relaciona com o outro, você quer conhecer sobre o outro, você deseja, a vida do outro é interessante para você. Então você quer saber mais sobre o outro, você quer ouvir mais o outro. E do mesmo modo que você também quer que ele te conheça, então você vai falar mais sobre você.
Você vai contar mais sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre as suas dores, sobre os seus sonhos. É natural que isso aconteça. Então, quando a gente fala sobre relacionamento com Jesus, você vai se colocar à disposição e fazer com que ele saiba que você quer conhecê-lo, que você quer se relacionar com ele. Então fale numa oração, de modo sincero: Jesus, eu quero te conhecer, eu quero me relacionar com você, eu quero poder te ouvir, eu quero saber o que você tem para me contar e para me ensinar. Feito isso, a gente vai para uma segunda parte, que é o se relacionar. Para a gente se relacionar com o outro, eu vou falar aqui um exemplo como se fosse uma outra pessoa. Imagina que você está conhecendo alguém e você quer se relacionar e você quer ser íntima dessa pessoa. O que você precisa fazer? Você precisa acessar a ela. Você precisa ter contato com ela. Então, como uma pessoa, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o telefone, vai mandar uma mensagem, vai perguntar o que ela está fazendo, vai puxar assunto, vai ligar, vai ir até ela, né? Se ela está próxima, você vai até ela. E com Jesus a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai entrar em contato com ele. E esse contato é legal falar aqui que ele pode ser feito de duas maneiras. Ele pode ser feito de maneira simples, onde você está nas suas tarefas do seu dia a dia e você quer conversar com ele. Ele está presente aonde você está o tempo inteiro, ele está disponível. Olha só que legal! Olha que amigo que a gente tem. Então a gente pode conversar com ele lavando a louça. Jesus, estou aqui, lavando a louça. Eu tenho tais conflitos, estou preocupada com tal assunto. Me ajuda, o que eu faço? Né? Ou trabalhando, você tá lá no seu trabalho, nas suas tarefas. Fala, Jesus, eu tô sentindo uma preocupação, uma ansiedade. Tira de mim essa ansiedade, ou me faça entender como que eu paro de me preocupar tanto. E ele vai dando respostas, ele vai colocando no seu dia a dia maneiras para você entender tudo isso. É uma maneira, é você conversar com ele durante o dia. Qualquer momento do dia, qualquer instante, onde quer que você esteja. Segundo modo de você ter esse relacionamento com Jesus, e eu acredito que seja talvez o modo mais importante, é você se retirar, ir para algum local onde estará só você e ele. Pode ser no quarto, pode ser no cômodo, pode ser no local onde vai estar só você. Eu, por exemplo, tô aqui no local onde está eu e alguns gatinhos. Mas eu sinto que Jesus está aqui comigo. Eu pedi para que ele estivesse, porque eu falei, eu preciso externalizar tudo isso, Jesus, que a gente está construindo. Então me ajude. Mas enfim, vamos voltar para o ponto onde você vai se retirar e você vai se relacionar com Jesus. Se retire. Vá para o teu quarto. Escolhe um momento do teu dia que você pode. Se você trabalha o dia inteiro fora, você pensa assim, poxa, vou chegar em casa a tal horário e eu quero ter 30, 40 minutos com Jesus. Então você vai se retirar, vai para esse espaço e vai se colocar em oração. A oração, ela não precisa ser algo muito elaborado. Na verdade, não precisa ser elaborado. Porque pausa pro galo. Ela precisa vir do coração. Então ela pode ser uma oração assim, Jesus, aqui estou, diante do Senhor. Converse comigo. Então você convida Deus. Você convida Jesus para esse espaço. E então você começa. A sua oração, ela pode ser baseada nas suas dores, no que você está sentindo, no que está te afligindo, no que está tirando o seu sono. Quais são os problemas e aqueles problemas que parecem grandes demais para você.
impossíveis demais para serem resolvidos. Coloca para Jesus. Fala, estou sofrendo com isso. Eu não estou conseguindo. E quando a gente faz isso, a gente se mostra humilde para Jesus. Jesus foi o homem mais humilde que passou aqui pela terra. Quando a gente faz isso, a gente se coloca humilde, assim como ele. Porque a gente está pedindo ajuda. A gente para de querer fazer as coisas com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio esforço, e fala, Jesus, eu não consigo mais. Sozinha eu não consigo mais. Me ajude. Então você ora, você coloca suas dores diante dele, você pede ajuda, você se mostra humilde. E ele vai tocar no seu coração. De certo modo, você vai sentir que Deus está ali presente, te ouvindo. Muitas vezes que eu orei, eu tive a sensação de que eu estava deitada no colo de Jesus e eu chorei. Sabe, aquele choro de criança, aquele choro sentido, doído? Pois bem, isso já aconteceu. E quando acontece, eu saio da oração com uma sensação de leveza tão grande e eu sinto, nossa, Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele tirou com a mão mesmo a minha dor. E não quer dizer que o problema ele vai deixar de existir. O problema ele vai continuar. Muitas vezes, pode ser que por milagre de Deus e milagre de Jesus, sim, o problema ele suma. Mas isso vai muito da nossa fé. Mas tem muitas vezes também que o problema ele vai continuar lá. Por quê? Porque Deus ele é das causas impossíveis. Das possíveis, somos nós que somos responsáveis. Entende? Então, seu problema ele vai continuar lá. Você vai ter que lidar de frente com ele. Só que a diferença é que você vai ter que lidar agora com muito mais discernimento, entendimento e sabedoria. Porque não vem mais de você essa sabedoria. Essa sabedoria agora ela vem de cima. Ela vem de Jesus. E quando você age aqui na terra com sabedoria, com a sabedoria que vem de Deus, as coisas fluem, as coisas se resolvem. E não vai ser mais como se fosse um embate, uma briga com a força das nossas mãos. Vai ser diferente. E ainda que você se sinta cansado, esgotado por uma batalha que parece não ter fim, Deus ele vai te dar o descanso. O descanso da certeza de que isso vai ser resolvido. O descanso de que Ele está junto com você. Que você não está sozinho. A diferença é quando a gente está numa batalha e a gente tem a sensação de estar sozinho, lutando com as nossas armas. E a gente tem a sensação de estar sozinho. Essa é a diferença. Que a partir daquele momento, então, Jesus está com você. E tudo vai se tornar mais leve e fluido. Então se disponha, se coloque. Você precisa se colocar. Ele está esperando a gente. Ele está esperando o nosso primeiro passo, a nossa decisão. E ele fica extremamente feliz quando ele vê um filho dele indo até ele. Gente, quem é pai, quem é mãe sabe. Quando os filhos são pequenos, eles requerem muito da gente. Então eles vêm até a gente o tempo inteiro. Mãe, pai. É o dia inteiro se deixar. Agora os filhos vão crescendo, eu tenho filhos adolescentes e filhos pequenos. Quando eles vão crescendo, que eles se tornam independentes, né? Eles têm uma certa autonomia para fazer várias coisas, e eles vão se distanciando. Porque eles estão precisando menos, porque eles precisam se conhecer. Mas é uma alegria tão grande quando vem um filho e fala, mãe, me ajuda a fazer tal coisa. É muito gostoso, gente. É muito gostoso porque você olha pro seu filho e fala assim, poxa, é humilde de pedir ajuda. Eu tenho certeza que ele tentou. Mas é por algum motivo ele não conseguiu. E ele foi humilde de coração para pedir ajuda. E o mais legal é que eu sou digna de confiança do meu filho para que ele me peça ajuda.
Entende? Então, você consegue entender a alegria de Jesus, que é o filho dele, que somos nós, irmos até ele e pedir ajuda para ele. O quanto ele se sente confiável. Ainda mais quando a gente pede ajuda e quando a gente coloca as nossas vidas nas mãos dele. Imagina só. Deus, Jesus, a minha vida está nas suas mãos. Cuide de mim. Me guia no seu caminho. Faça com que as minhas ações e atitudes aqui na Terra, elas sejam da sua vontade. Se existe um propósito, uma missão, faça com que eu cumpra essa missão e esse propósito aqui na Terra de acordo com a tua vontade. Imagina a felicidade de Jesus. Gente, eu ficaria extremamente feliz. Eu como mãe, né, ficaria extremamente feliz. Imagina se eu tenho um plano para o meu filho e para minha filha e durante um tempo eles se negam a cumprir esse plano. E é um plano para a vida deles, para o bem deles. E por um tempo, por ignorância deles, né? Imagina a adolescência. Pra que eu vou querer isso, mãe? Eles se negam a cumprir esse propósito. Mas chega num momento da vida deles que ele fala assim, mãe, o que eu tô tentando fazer não tá dando certo. Me ajuda. Sabe aquele propósito, mãe, que você tem pra mim? Me ajuda a cumprir esse propósito. Então imagina a felicidade, eu ficaria extremamente feliz. Eu tô aqui feliz falando disso e imaginando acontecer. É a mesma coisa que acontece com Deus, com Jesus. Ele tá o tempo inteiro lá com um propósito pronto pra nossa vida. Coisas boas, demais, demais, demais. E a gente tá fazendo o quê? A gente tá vivendo a vida, olhando para outras coisas, pensando em outras coisas, buscando outras coisas. E Deus tá lá, fala, poxa vida, meu filho, eu tô aqui te esperando. Porque Jesus, ele é muito educado, muito educado. Ele não vai entrar na sua casa se você não o chamar para entrar. Ele, lembre-se de uma coisa, ele está em todo lugar, está em todo canto. Mas sabe aquela presença verdadeira? Ele só vai ser presente na sua vida a partir do momento que você convidar. Ai, eu fico pensando assim, como Jesus é maravilhoso. Imagina se a presença dele é tão gostosa e é tão infinita de sabedoria. Imagina se a gente tivesse fisicamente Jesus aqui na Terra. Eu posso falar por mim. Eu vou falar por mim, não vou falar por outras pessoas. Porque por outras pessoas, pelo mundo, eu talvez já consiga até imaginar o que aconteceria. Talvez ele seria julgado do mesmo jeito, ele seria crucificado do mesmo jeito, apedrejado do mesmo jeito. Ser humano tá difícil de entender. Mas eu fico pensando assim, gente, se Jesus estivesse na Terra de forma física e eu tivesse acesso a ele, eu ia viver atrás dele. Eu ia. Qualquer oportunidade que ele tivesse, ele falar, tô lá. Jesus tá na praça, opa, tô correndo. Jesus marcou um encontro, tô indo, largo a janta pra fazer, largo a roupa pra lavar, pego os filhos de um lado e de outro, saio correndo e vou ouvir Jesus. Imagina só. Ter a pessoa, né, que você consegue olhar nos olhos da pessoa, ouvir o que ela tenha pra falar, aquela energia gostosa, aquela presença. Imagina a presença sagrada de Jesus, como não deve ser. Se a presença dele íntima, espiritual dele é gostosa, imagina a presença física. Então é isso. O convite é esse. O convite é levar você a buscar um relacionamento íntimo com Jesus. Eu espero que tenha ficado um pouco claro o que eu quis dizer, o que eu quis transmitir sobre a mensagem, né? Sobre a mensagem da intimidade. Eu me deixei levar. Eu tinha um propósito, né? Eu tinha um objetivo de falar sobre intimidade, sobre relacionamento. Mas no decorrer eu acabei me deixando levar. E espero que tenha sido Jesus
que me conduziu. Quem eu sou não importa muito, o que importa mais é a mensagem. Mas as pessoas querem saber, conhecer os outros. E meu nome é Suzana. Esse é meu canal Adorável Vida Comum. É um canal livre sobre vida comum. Mas como ela é adorável, como a vida ensina a gente precisa apenas estar aberto. Porque quem rege a nossa vida, quem é? Deus, Jesus. E não cai uma folha senão pela vontade de Deus. E eu tô aqui nesse ambiente que é o meu quintal. É um ambiente gostoso. Tem bastante planta, verde, natureza. Tem bicho, tem gato, tem galinha, galo. Tem barulho, tem um caminhão passando ali em cima agora há pouco. Acontece. Essa é a vida. Mas eu espero que a mensagem que eu tinha pra passar tenha te alcançado. Isso é o que importa. Faz isso hoje por você. Deus está esperando. Jesus está esperando mais ainda. Lá, sentado, olhando pra você. Fala, meu filho, para de bater a cabeça. Para com isso. Tô aqui. E aí, deixa eu te falar uma coisa, né? Agora no final do vídeo, deixa eu te falar uma coisa. Durante a nossa vida, Jesus, ele vai mandando mensagens, sabe? Ele vai mandando mensagens para que você entenda que você precisa voltar para ele, que você precisa ouvir mais ele. Ele faz isso o tempo inteiro, gente. A gente que não tá percebendo. É de verdade, a gente tá preocupado com o trabalho, com vários compromissos aleatórios, com a vida do outro, o pessoal que fica nas redes sociais, TikTok, Instagram. Para com isso, gente. Para com isso. E até dentro dessas redes, dentro de toda essa distração, Deus usa. Deus tenta falar com você. Só que ele não quer um relacionamento superficial. Ele não quer você postando versículo do dia nos seus status, nos stories. Não, ele não quer. Ele quer muito mais. Ele quer que você chegue na sua casa, vá pro teu quarto e fale com ele. Chame ele pra presença. Ele quer que durante aquele momento de aflição que você tá passando durante o dia, ele quer que você fale assim: Jesus, eu não tô conseguindo, por favor, me ajude. Ele quer. Ele quer também que naquele momento que você conquista aquilo que você tanto gostaria, que você tá feliz, numa empolgação, ele quer que você reconheça o dedo dele e fale: Jesus, muito obrigada por isso, Senhor. Se não fosse o Senhor, nada disso seria possível. Ele quer. Então, esse é o meu convite. Convite para que você crie esse relacionamento com Jesus. Hoje, agora. Se você, não importa a idade que você tem, se você nunca teve, começa hoje. Começa hoje. E é isso. Essa mensagem que eu deixo. Estou extremamente feliz. Meu dia, eu tô gravando esse vídeo cedo, mais ou menos umas 9 horas. Eu estou extremamente feliz por ter conseguido transmitir a mensagem que eu queria. É como se eu tirasse isso de dentro do meu coração. Porque Jesus vem falando comigo, né? Suzana, usa a sua comunicação. Usa o dom que eu te dei. Usa os talentos que eu te dei. E quando, a partir do momento que eu consigo fazer, pra mim, é uma grande vitória. Então, hoje eu tô vitoriosa, eu estou me sentindo feliz. E, como é a vontade de Deus, esse é apenas o primeiro vídeo. Espero que você tenha sido tocado. Continue comigo, acompanha esse canal de contato. Vamos parar de falar um negócio muito superficial, né? Canal do YouTube. Me acompanha nesse canal. Mas esse canal de conexão. Canal, ele liga
algo a um propósito. Alguém a um propósito. Que esse vai ser o nosso propósito, o propósito desse canal. Ligar uma mensagem a quem precisa receber. Então tá bom. Esse é o meu convite. Um abraço e até o próximo.